nosso assunto. No estudo dessa manhã, irmãos, nós vamos dar continuidade ao assunto do nosso compromisso de amor. E na semana passada, nós vimos a necessidade de estarmos sempre dispostos a estarmos sempre evitando nos ofender ou ofender aos demais. O cuidado que nós devemos ter no trato com as pessoas, com os irmãos, para não ofender nossos irmãos. Tá certo que às vezes sem querer a gente faz isso, né? Se for sem querer, que não seja por falta de cuidado nosso. Às vezes acontece, mas nunca propositalmente. Amém? E também cuidado de a gente não ser melindroso, né? O crente melindroso é uma demonstração de fraqueza espiritual da nossa parte. O crente melindroso é aquele que se ofende por qualquer coisinha. Às vezes alguém não te cumprimentou. Pode ser que a pessoa realmente não viu, né? Com frequência a gente faz isso, às vezes na correria, mesmo sendo um grupo pequeno, acontece isso. Tem irmãos, eu evito, né? Mas tem alguns dos irmãos aqui que eu percebo que muitas vezes eu acabei não cumprimentando, como geralmente faz com a maioria, mas o ritmo do dia às vezes acaba proporcionando isso. Mas eu sinto que isso é uma falta. Agora, se eu fizer isso, irmãos, com vocês, procurem não se dar por ofendidos e, se ficar ofendido, me procure, tá? Mas nós temos mesmo que tomar cuidado com isso. Porém, ainda quando nós estamos sujeitos a ofender ou nos sentirmos ofendidos, irmãos, existe uma questão importantíssima na palavra de Deus e que é muito difícil para nós na nossa carne. E eu, como pastor, eu testifico aqui diante dos irmãos que muitas das dificuldades que a gente tem em tratar de problema, esse problema mais difícil que tem de se tratar é quando falta isso. Porque, infelizmente, isso ocorre demais entre os crentes. Do que eu estou falando? A disposição de perdoar. Nós lemos aqui, eu vou ler desde o começo para fazer sentido, né? Cada membro da igreja deverá amar os demais irmãos fervorosamente, cumprindo a lei de Cristo, evitando ofender ou se dar por ofendido, estando sempre disposto a perdoar os outros e a ser reconciliado com qualquer pessoa que se julgue ofendida. A nossa carne, irmãos, ela nos leva muitas vezes à recusa em perdoar. Ou às vezes, movidos por uma filosofia humana, um entendimento humano, carnal, nós somos levados a conclusões precipitadas. Nunca diga, eu perdoo, mas não esqueço. Olha, a nossa mente, talvez ela registre aquele fato, né? E fique gravado mesmo. Embora a gente possa dizer, olha, quando existe um perdão verdadeiro, com o tempo, aquilo se torna tão sem importância que realmente, se você não se forçar a lembrar daquilo, você não vai nem lembrar.
apagou. Apaga mesmo. É como se deletasse da memória. Mas é óbvio que um fato que aconteceu na nossa vida está lá, está registrado. O problema é que muitas vezes as pessoas dizem, eu perdoo, mas não esqueço, no sentido de que, bom, eu vou deixar para lá, por enquanto. Tá? Esse é o grande problema. Então ele acha que perdoou. Eu não vou fazer nada, vou fazer de conta que está tudo bem entre nós, vou agir como se estivesse tudo bem, mas na verdade não está. A sujeira foi varrida só por debaixo do tapete, mas ela está lá. Não ocorreu um tratamento, né? Também tem isso, irmãos. Quando é que acontece um verdadeiro perdão? É quando a questão é tratada. Nós devemos atentar para a maneira que Deus age com a gente. Deus empurrou a sujeira por debaixo do tapete? Não. Deus não fez um simples deixa para lá. Deus foi terrivelmente ofendido por toda a raça humana e por cada um de nós individualmente. Não é verdade? Aliás, foi não, ele continua sendo. Mas Deus tratou da questão. Ele não deixou para lá. A punição justa do nosso pecado, da nossa ofensa contra ele, recaiu sobre Cristo. Jesus pagou por isso. E nós fomos reconciliados por meio de Cristo. A grande prova do amor de Deus, nós fomos reconciliados. Mas notem que isso não acontece sem um genuíno arrependimento. Evangelho não existe sem arrependimento. Amém? A pessoa que não se arrependeu, ela não é convertida, ela não está reconciliada com Deus. Ela precisou ouvir os argumentos de Deus. É lógico que nós estamos falando aqui de uma situação toda especial, né? A relação de Deus com os homens, mas nós precisamos ouvir os argumentos de Deus, sermos convencidos da nossa culpa e assim sermos arrependidos e a nossa mostra de arrependimento está no abandono do pecado, por consequência da nossa fé, da nossa confiança no perdão de Deus por meio de Cristo. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que existe toda uma tratativa. Quando existe ofensa entre nós, né? A chamada ofensa horizontal, contra Deus é a vertical. Quando existe a ofensa horizontal entre nós, seja individual ou coletiva, da mesma maneira ela deve ser tratada. Tá? Porque se nós não tratarmos, o que acontece? Ela fica só engavetada. A gente põe numa gavetinha e fica ali, talvez por um pouco de tempo, talvez por bastante tempo. Mas qualquer coisa que aconteça pode fazer a gente puxar a gaveta do arquivo e puxar aquilo de volta, quando não existiu verdadeiro perdão. Eu tenho grande alegria, irmãos, quando eu sou forçado a pensar em algum caso de algum irmão que me tenha feito algum mal. Sabe? Porque eu sou forçado realmente a pensar para lembrar daquilo. Porque eu não consigo olhar para aquele irmão lembrando daquilo, pensando naquilo. Porque aquilo, na verdade, foi tirado do nosso meio. Foi perdoado. Isso faz muito bem para o crente. Quando é que eu sei que eu não perdoei?
quando você anda sempre com o pé atrás com relação a alguém. Tá, se você falar, tá tudo bem entre eu e o irmão tal, mas eu tenho o pé atrás com ele. Tá? Isso é um sinal de que você não perdoou ele de verdade. Se você anda com o pé atrás por alguma coisa que possivelmente ele tenha te feito, ou você entende pelo menos que ele fez contra você. Se existe alguma... Né? Quando você olha para aquela pessoa, você está lembrando daquilo. Fato. Sinal que você não perdoou. Você olha para a pessoa e não consegue deixar de pensar naquela ofensa. Por mais que você diga, não, eu vou me forçar, eu vou tratar essa pessoa cordialmente. Mas é sinal que, né, se você olha para ela e você está pensando naquilo, sinal que aquilo está ainda no seu coração. Tem que tirar. E a pior coisa, né, além da divisão que as ofensas podem causar, irmãos, se existe uma coisa que destrói um crente, é o sentimento de amargura. Amargura, rancor, tá? Não é à toa que o apóstolo Paulo, né, exorta que essas coisas devem ser tiradas do nosso meio. Amém? Deve ser tirado. Não deve ficar. Porque isso certamente vai destruir a gente. Destrói nossos relacionamentos, destrói o nosso próprio vigor espiritual. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Colossenses, capítulo 3. Versículo 13. Colossenses 3, 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Isso aqui, vocês foram chamados por Cristo para fazer parte de um mesmo corpo, de uma mesma igreja, né? Está se referindo aqui a isso. É para vocês estarem juntos. Então, revistam-se desse amor que vem de Deus, perdoando-os uns aos outros. Revistam-se dessa paz de Deus. São coisas distintas, a paz com Deus e a paz de Deus. Mas a paz de Deus é fruto da paz com Deus. Tá? Mas ele está exortando aqui que nós realmente cultivemos a paz de Deus, que foi para a qual nós fomos chamados. Que ela domine nos nossos corações. Sejamos agradecidos, sejamos gratos a Deus por isso. Suportar um ao outro não é mera tolerância, eu vou tolerar, mas suportar é realmente de saber olhar para o nosso irmão e compreender as fraquezas que ele tem. Saber entender. Muitas vezes, irmãos, quando a gente aprende a ver o outro lado, as circunstâncias, como diz um provérbio, quando a gente se coloca nos sapatos daquela pessoa, se coloca no lugar dela, se torna muito mais fácil a gente entender certas coisas e não se ofender por qualquer coisa. Quando a gente enxerga as razões, né? Ainda que esteja errado,
mas isso proporciona a gente a perdoar com mais facilidade ou talvez até fazer enxergar as necessidades de ajudar aquele irmão, tá? Suportar também toma aqui o sentido de dar suporte, de ajudar para que ele esteja crescendo, que ele esteja bem. Tá? Mas aqui Paulo exorta e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Então, olha, é a exortação da palavra de Deus. Paulo falou isso aqui inspirado, irmãos. Hoje, ou em qualquer tempo, se temos queixa contra outro irmão, nós devemos fazer o quê? Hã? Vamos lá, eu queria ouvir coro esse negócio aqui, né? Se você tiver queixa contra alguém, nós devemos vingar, né? Perdoar. Perdoar. Sem medo de falar. Essa resposta tem que estar na ponta da língua e no nosso coração, irmãos. Amém? Não é o pastor Valdir que está falando isso. Ao contrário, nós estamos falando, a palavra de Deus está falando para mim também. Mas é para nós todos termos isso. No nosso coração, na nossa cabeça, na nossa mente. A gente lembrar o que Cristo fez por nós, irmãos. O argumento de Paulo aqui é preciosíssimo. Percebe? Ele está falando, você ficou ofendido com algum irmão? Ele te fez alguma coisa? Lembra do que você fez para Deus. E lembra como Cristo te perdoou. Será que esse irmão te ofendeu mais do que você ofendeu a Cristo? Então é isso, né? Está aí a lição da palavra de Deus. Em Mateus 18, Jesus ensinou aqui, essa passagem é clássica. Versículo 15, Mateus 18, 15. Jesus ensinou aqui a busca da reconciliação. Olha, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Lembra que eu falei agora há pouco que toda ofensa requer tratativa? Qual é a orientação de Jesus aqui? Vamos parar para pensar. Jesus não disse, se teu irmão pecar contra ti, deixa para lá. Sabe por que ele não disse isso? Porque não é assim que se resolve. Não é assim que se exerce o verdadeiro perdão. Entendem isso? Jesus sabia muito bem que nós seríamos incapazes de realmente, simplesmente deixar para lá, de verdade, apagar. O que acontece é que vai para debaixo do tapete ou vai para a gavetinha, como eu disse. E aquilo vai vir à tona em qualquer momento. Aquilo vai ressurgir. E talvez com maior força. Mas quando se trata e resolve, o que Jesus disse? Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Em que sentido é esse? Você ganhou, literalmente, você conquistou ele. Vou dizer uma coisa para vocês. A relação entre irmãos que se ofendem um ao outro, e quando existe uma tratativa amorosa, bíblica, e ocorre um perdão genuíno,
Essa relação entre eles é melhor do que a que eles tinham antes. E talvez seja até melhor do que a que se tem com os outros. Porque quando as coisas são tratadas devidamente, vamos dizer assim, se eu tenho um problema com o irmão Daniel, pegar ele aqui na frente, mas a gente vai, conversa, se eu procuro ele, falo, poxa, Daniel, fiquei ofendido. Se a coisa for bem conversada, irmãos, ele vai perceber a minha preocupação de estar bem com ele, né? Ele vai ver o amor que eu tenho por ele. E quando a gente resolve aquilo, ganhei, meu irmão. Nossa relação vai ser melhor do que era antes. Porque de ambos os lados, né, a gente vai ver a preocupação de ter uma reconciliação. Então, notem, aqui Jesus diz, ganhaste teu irmão, não é ganhaste do teu irmão. Eu provei que eu tinha razão. Não é essa a finalidade da gente conversar, tá? Se você for tratar querendo provar para ele, eu estou certo e você está errado, você está querendo ganhar do seu irmão. Não interprete mal. A gente está estudando aqui hermenêutica. A gente tem que ler a Bíblia e entender, interpretá-la corretamente. Amém, irmãos? Então, Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Só, primeira coisa é você conversar com ele e se ele te ouvir, se ele der ouvidos para você, você ganhou o teu irmão. Ganhaste a teu irmão. Não troca esse A por um do. A importância aqui, né, a ênfase não está em, muito pelo contrário, né, de você prevalecer contra ele, mas sim de uma reconciliação. Perdão aqui é uma reconciliação. Então, fato importante na orientação dada por Jesus. Se isso acontecer, não fique falando para os outros. Ah, aquele irmão me fez mal, estou muito chateado com o irmão tal. Porque ele me fez isso, aquilo. Se alguém chegar falando isso para você, não hesite em dizer, você já falou com ele? Essa deve ser a nossa orientação. Porque antes de falar com qualquer pessoa, o que Jesus ensina é que eu tenho que conversar diretamente e separadamente, exclusivamente com aquela pessoa. Se você ficar ofendido comigo, eu peço, siga a Bíblia, me procura, fala comigo. Não fique falando para os outros. Existe um segundo passo. Versículo 16. Existe a possibilidade de não haver essa reconciliação, essa conversa. Mas Jesus, na sua sabedoria infinita, nos orienta quanto a isso, irmãos. Eu diria assim, se a gente tomar esse primeiro passo do versículo 15, a grande parte dos casos já serão resolvidos aqui. Vamos dizer assim, eu vou chutar, né? Mas eu diria assim, que pelo menos 60%, 70% dos casos já se resolvem nesse primeiro passo. Então, restaram 30% que talvez não se resolva nessa conversa direta. É hipotético isso, tá? Mas mais ou menos baseado na minha observação. No versículo 16 ele fala, mas se o teu irmão não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então nós temos aqui um segundo passo. Infelizmente não resolveu na minha conversa com ele, não chegamos a um acordo. Aí sim é hora de falar para alguém, mas não é para difamar aquele irmão.
É no sentido, olha, estou com um problema com o irmão tal, eu conversei com ele, mas nós não conseguimos resolver. Então eu gostaria de voltar a conversar com ele, mas agora tendo outros irmãos, né? É lógico que nós vamos buscar irmãos o mais espirituais possível, irmãos que possam realmente ajudar. Não é aquela coisa, deixa eu ver, eu vou levar irmão A e irmão B, porque esses aí vão me apoiar, vão me favorecer. Se você fizer isso, já prova que você está querendo ganhar do teu irmão e não ganhar o seu irmão. Hã? Mas qual vai ser o critério? Então, não são os irmãos que vão me apoiar, mas eu estou buscando irmãos que realmente podem nos ajudar. Talvez até de haver um irmão espiritual, mas um irmão que seja bem chegado, bem ligado àquele outro irmão que me ofendeu. Porque ele vai ter moral para ajudar. A Bíblia fala aqui na questão de eles serem testemunhas, mas é óbvio, irmãos, que eles não vão ficar lá só assistindo o nosso debate, né? Mas tem esse sentido de que tudo que for conversado ali não vai ser a palavra de um contra o outro, mas foi conversado diante de pessoas fiéis, testemunhas, que estão observando, que procuraram orientar e viram como um ou outro reagiu. Irmãos que procuraram orientar e estão observando o que está acontecendo. Por que isso é importante? Porque com a ajuda desses irmãos, vamos dizer assim, talvez outros 20% vão ser resolvidos. Então, se a gente já tinha 70%, os 20%, sobraram 10% que não resolveu, nem com a ajuda de outros. E eu estou falando isso, talvez você considere que eu não esteja certo nessa conta, mas eu digo para vocês, eu estou. Não são números exatos, mas... Por que eu digo? Antes que a gente conclua essa parte. A gente tem o erro de presumir sempre o pior. Ah, não vou nem conversar com ele, porque... Eu estou falando isso porque eu testifico, irmãos, porque... Como pastor, eu já observei várias vezes de irmãos estarem magoados, ou o irmão veio falar para mim, ou alguém me falou que estava acontecendo aquilo, porque ele foi, né, comentou com outros. E quando eu fui orientar esse irmão, essa irmã, olha, você já conversou? Eu estou sabendo que você está com problema, né, com o irmão tal. Você já conversou com ele? Essas pessoas dizem, não, mas não adianta. Eu já ouvi isso várias vezes, irmãos. Nem adianta falar com ele, porque ele não vai dar o braço a torcer. Você tem certeza que ele está errado? Vai, conversa, tem que tentar. Ora. E vai em espírito de amor mesmo para conversar com esse irmão. Não vai querendo forçar, né, prevalecer sobre ele. Mas existe isso, irmãos. Essa resistência, porque a gente presume sempre o pior. Não vai resolver. Se você não tentar, não vai resolver mesmo. Não é verdade? Mas se a gente ora, pede orientação de Deus e age biblicamente, existe uma grande possibilidade de ser resolvido. Às vezes aquele irmão vai enxergar uma coisa que ele não tinha enxergado. Poxa, foi sem querer, ou eu fiz bobagem, me perdoa, tal. Ou talvez ele acabe te mostrando que não aconteceu nada. Às vezes até a gente acaba se convencendo de que, na verdade, nós estávamos errados, né? Mas apaga aquele negócio. Uma vez que a coisa é tratada, é resolvida.
Então, muitas vezes, quando isso não é enxergado nesse primeiro estágio, no segundo vai ser. Então, eu desafio você, se isso acontecer, a gente sempre espera que não haja, né, problemas, mas a gente sabe o que acontece. A nossa relação próxima força essas situações humanas aí. Mas fica o desafio. Faça isso, faça o teste. Experimenta para ver se Jesus tem uma palavra certeira mesmo ou não. Duvidar disso, irmãos, é duvidar de Cristo. É duvidar da sabedoria do Filho de Deus. Percebe o grande erro que nós cometemos? Então ele disse: vai, conversa com teu irmão. Não resolveu? Tudo bem, junta mais dois, leva, né, para que pela boca deles tudo possa ser confirmado, tudo que vocês disserem possa ser averiguado. E se não resolve, ele diz, versículo 17, se não as escutar, dize-o à igreja. Bom, aí tem que ser tratado com a igreja, porque aí a igreja como um todo vai ter que analisar essa situação. O que não é possível né, não é nada saudável, é dois crentes permanecerem dentro da igreja nesse estado de conflito, de rancor, de mágoa, um contra o outro. Então, se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Nós chegamos até ao ponto, se não houver submissão à igreja, de uma parte ou de outra, ou das duas partes, e nós temos que considerar que a igreja vai contar com a direção divina, o Espírito Santo, né? Ainda que eu possa dizer, não, aqueles dois irmãos que participaram da nossa conversa, eu discordo do ponto de vista deles, eles não foram sábios. Agora, quando o problema é posto diante da igreja, vamos voltar àquele caso, eu e o Daniel, nós conversamos, não nos acertamos, irmão. A gente continua chateado, né? Aí a gente chama aí Amarildo e Lúcio, vamos lá, vamos pegar esses irmãos para conversar. Conversamos na frente deles, eles viram, não resolveu nada. A gente vai levar para a igreja. Nós podemos dizer, o Amarildo e o Lúcio não ajudaram em nada. Nós discordamos do que eles orientaram a gente. Agora, a igreja vai ter um parecer. Nós vamos dizer, a igreja inteira está errada, só eu estou certo? Existe uma questão que o próprio mundo reconhece. Quando todo mundo está certo, ou, desculpe, quando todo mundo está errado, só você está certo, desconfie. Tá? Pelo menos desconfie. Porque é muito possível que você esteja errado. Uma porcentagem mínima, irmãos, que passando por esses 3 crivos aqui não for resolvida, que vai chegar, lamentavelmente, à disciplina. O grande problema é que em muitos casos chegam à disciplina, e às vezes dos dois, é porque eles não seguiram nem o primeiro nem o segundo passo. Não fizeram o que a Bíblia diz para fazer. Tá? Então, o perdão é uma coisa assim, bonita, né? Envolve sentimentos, emoção, certo? É gostoso. Mas nós temos que entender que o perdão também envolve uma questão prática. Tem que se fazer alguma coisa. Não é simplesmente eu me convencer, eu vou perdoar esse irmão, eu vou perdoar esse irmão. Eu vou ficar olhando para o espelho e repetir, né, um mantra, como tem algumas filosofias aí mundanas, né, que você vai lá na frente do espelho, todo dia repete aquilo um determinado número de vezes e você se convence daquilo. Pronto, perdoei. Isso não acontece, não. Perdão requer tratativa.
Capítulo 5 ainda de Mateus. Versículo 23. Nós lemos: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. De novo, Jesus ensinando a respeito disso, questão do perdão. Se você vai fazer, né, não é oferta só, oferta, trazer algum dinheiro, né, dar o seu dízimo, oferta. Nosso cântico, nosso louvor, nossa adoração é uma oferta ao Senhor. Hã? Então, na prática, o que Jesus está ensinando aqui, o espírito da questão, da coisa aqui, é o seguinte: aquilo que a gente traz a Deus, aquilo que a gente faz para Deus, acaba perdendo o valor. Deus não se agrada que a gente faça isso movido de um espírito rancoroso. Ele quer que a gente trate as coisas, e aí sim a gente vem com alegria diante de Deus. Porque quando Jesus ensinou a oração, né, o Pai Nosso, ele ensina: Senhor, perdoa as nossas faltas. De que jeito? Vocês lembram? Assim como nós perdoamos a quem nos deve. Quando a gente não sabe perdoar, a gente carrega mágoa no coração. Nossa adoração, você pode cantar maravilhosamente bem. Aquilo não vai agradar a Deus. Você pode evangelizar, está fazendo coisa certa, mas aquilo não vai ser agradável a Deus. A primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar o coração. Deus se agrada das coisas que são feitas com um coração puro, com as mãos limpas. Então, nós somos exortados pelo próprio Senhor Jesus dessa maneira. Por último, gostaria de ver com vocês aqui em Tiago 3. Sempre lembrando que o livro de Tiago, a carta de Tiago, é uma carta de sabedoria, livro de sabedoria do Novo Testamento. Tiago capítulo 3, versículo 14. Ele diz: mas se tendes amarga inveja, sentimento contencioso em vosso coração, não os glorieis, nem mintais contra a verdade. Tá? Não minta. Se nós temos sentimento de divisão no nosso coração, não se alegrem, não. Não façam de conta que está tudo bem, porque isso é falso. Versículo 15, ele diz: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Há muito que a gente possa tirar dessa passagem aqui, irmãos. Eu gostaria de ler com vocês hoje. Eu pensei que daria para concluir hoje essa parte do nosso compromisso de amor, mas não vai dar. Tá? Já estamos com o horário. Não. O horário? Eu não estou vendo direito. Eu não sei se está certo o relógio. É? Então dá. Então vocês me suportam mais um pouco. Pode ser? Está em tempo, né?
Então tá, vamos concluir aqui, sim. Então vejam bem, Tiago está ensinando aqui, olha, se existir no nosso meio amarga inveja ou sentimento contencioso no nosso coração, isso é um grande mal. Quando ele diz, não minta contra a verdade, isso quer dizer que se nós agirmos como se não estivesse acontecendo nada, nós vamos estar sendo falsos, mentindo contra a verdade. Nós vamos estar negando a própria palavra de Deus. Ele diz, isso não é sábio. Sabe? O mundo fala muito em paz. Né? A paz mundial, a paz entre os homens. Chega essa época agora de Natal. Eu lembro quando eu trabalhava numa grande empresa, né? Companhia de seguros, tinha as festas de confraternização. Geralmente as empresas fazem. Então, pessoas que se mordiam o ano inteiro, um puxava o tapete do outro, chegava ali, época de Natal. Nossa, era aquele clima de amor, de paz, amigo secreto, trocando presentes, tal. Recomeçava o ano, era a mesma coisa de antes, porque tudo aquilo é falsidade. Por que é que o mundo não tem paz? Ano após ano, guerras se mantêm e outras surgem. É um alívio quando a gente ouve falar, acabou a tal guerra. O que acontece é que elas estão acontecendo, a gente para de ouvir. Ou quando alguém realmente subjuga o outro, acabou, mas o conflito continua lá. Não pense que eles estão em paz. A Rússia e a Ucrânia estão lá. Mas aquelas guerras que você já não está ouvindo falar, porque a mídia agora só fala dessa, aliás, já quase não estão falando mais nem dessa, né? Mas as outras guerras, os outros conflitos continuam acontecendo. Não existe paz verdadeira na sabedoria dos homens. Porque a sabedoria dos homens, a maneira que eles querem estabelecer a paz, ela é terrena, animal e diabólica. Ela não vem de Deus. E não é esse o nosso modelo, o nosso padrão de comportamento. A igreja tem que ser, irmãos, e é uma coisa totalmente diferente de tudo que existe no mundo. Né? Porque a igreja é um tipo de embaixada do reino de Deus aqui. Nada no nosso meio deve funcionar como funciona no mundo. Nós não temos... A gente tem que ter presidente, né, os cargos, é porque a nossa lei exige, mas nós não temos reis. Nem o pastor, nem o presidente da igreja são reis. É o que governa. Quem nos governa é Cristo. É totalmente diferente do mundo. O que a Bíblia ensina é que os pastores sejam servos da igreja. E que nós devemos servir uns aos outros. Baseados na lei de Cristo. Totalmente diferente. Então, não é ninguém se fazer prevalecer um contra o outro, mas a gente manter o vínculo da paz, pelo amor que é derramado sobre nós, pelo discernimento que o Espírito Santo concede para nós. A igreja é para ser uma coisa totalmente diferente. A sabedoria que nós precisamos não é a sabedoria dos homens, não é a sabedoria dos príncipes desse mundo. A sabedoria que nós precisamos é aquela que nós encontramos na palavra de Deus. É ela que tem que nos guiar em todas as decisões. O mundo não encontra paz porque sempre existe nele a inveja e o espírito contencioso.
Tá? E o que Tiago diz aqui? Onde existem essas coisas, há o quê? Duas coisas. Perturbação. Não existe paz. Coisa mais triste é se você vai para a igreja e volta para casa perturbado. Eu sei que muitos irmãos aqui já vivenciaram isso. Você voltar para casa triste, chateado, ofendido, machucado. Quando o que está imperando é a sabedoria dos homens, que é terrena, animal e diabólica, é assim que acaba acontecendo. Mas é natural isso, perturbação e obras perversas, obras erradas, pervertidas, corrompidas, mas quando a gente se deixa levar, né, quando a gente é guiado pela sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que é, antes de mais nada, pura, e ela é pacífica, sempre a sabedoria de Deus vai nos conduzir ao pacifismo, ao verdadeiro pacifismo, a buscar a paz. Como é que se encontra a paz? Através da reconciliação. Como é que nós temos paz com Deus? Por meio de? Por meio de quem você tem paz com Deus? Não sabe dizer? Hã? Por meio de quem? De Cristo. É Ele quem nos reconciliou com Deus. Amém? Ele é verdadeiramente a sabedoria de Deus. Tem que haver reconciliação. Nós temos paz com Deus por meio de Cristo, porque nós somos reconciliados com Deus por meio dele. Para que haja paz entre nós, sempre que ocorrer ofensa, é necessário reconciliação. E a sabedoria de Deus sempre nos move para esse lado, de nós nos reconciliarmos. É nessa hora que entra aquelas coisas que Paulo fala tanto, de nós sermos humildes uns para com os outros. Se faltar humildade, né? A pessoa que não é humilde, ela sempre quer prevalecer sobre o outro. Na verdade, ela não está buscando a reconciliação. Lembra que eu falei agora há pouco? Se você for querer ganhar do teu irmão, se você vai conversar naquele espírito, eu vou mostrar para ele, eu vou jogar na cara, vou esfregar na cara dele que ele está errado, você não vai conseguir. Essa é a sabedoria mundana, diabólica. Qualquer um de nós, eu vou conversar com o irmão, seja quem for, irmão, irmã, eu vou querer jogar na cara dele, eu quero provar que ele está errado, você já vai com o espírito errado. Você pode até estar certo, mas já está errado. Né? Eu digo, você pode até estar certo com razão, mas se você vai com esse espírito, já está errado. Você tem que ir com o espírito o quê? De buscar a reconciliação com aquele irmão. É isso que me importa. Eu quero realmente que haja um perdão entre nós. Porque a sabedoria de Deus, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável. A sabedoria de Deus nos leva a saber conversar. Você sabe o que é uma pessoa tratável? É aquela pessoa com quem tem diálogo. Dá para conversar com ela. E nós temos que ser tratáveis. A sabedoria de Deus, ela é cheia de misericórdia, compaixão, saber entender. Eu quero ver o bem desse irmão, eu quero ver o bem da obra. Se eu ofendi o outro, poxa, eu tenho que me colocar no lugar dele. Eu não gostaria que fizessem isso comigo também.
A sabedoria de Deus, ela se compõe também de bons frutos, sem parcialidade. O que é ser parcial? É quando a gente trata as coisas vendo só um lado. A sabedoria de Deus não é parcial. A gente tem que ver o conjunto, o lado de todo mundo. Não só os interesses, os meus interesses ou os interesses de uma parte. O que tem que prevalecer não é a parcialidade, mas a imparcialidade. E olha, bem importante que ele fala aqui, a sabedoria de Deus é sem hipocrisia. Quando a gente fica, né, a gente não trata as coisas, mas continua carregando algum rancor, a gente está sendo hipócrita. E Jesus chamou de hipócrita as pessoas, né, era uma ofensa mesmo, e tem que ser. Se a gente se olha e se sente agindo como um hipócrita, isso tem que machucar a gente. O hipócrita é aquele que age, né, baseado só em aparência. Ele quer parecer uma coisa que não é falso. O discurso dele é um, mas a prática é outra. É inevitável, irmãos, que muitas vezes a gente vai se sentir hipócrita. Uma coisa que a gente aprende, eu falo para os irmãos, né, que vão pregar, a gente tem que pregar a palavra de Deus e antes de ela falar o coração dos outros, ela tem que falar o nosso coração. O próprio pregador. Né? Quando eu estudei, quando eu me preparei para trazer uma mensagem, se eu quero que ela fale ao coração dos outros, aquilo antes tem que ter falado ao meu. Se não falou nem com o meu, não vai falar com os outros também. Né? Então, muitas vezes quando a gente traz alguma palavra de exortação, aquilo primeiro provavelmente falou nós mesmos. Não estou pregando para direcionar, né? Para alguém, vou mandar uma indireta para o irmão tal. Mas a gente está pregando e muitas vezes o pregador mesmo, ele se vê em falha naquilo. E fica aquela sensaçãozinha, puxa, eu me sinto um hipócrita. Mas nós vamos ser verdadeiramente hipócritas se a gente não fizer nada a respeito daquilo. Se não fizer nada para mudar. Aí sim, nós vamos pregar uma coisa e ficar fazendo outra. Isso é hipocrisia, isso é falsidade. Ele diz aqui ainda, olha, não guardando ressentimentos, mágoas ou rancores contra qualquer irmão. Agora sim a gente vai concluir com 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Palavra dura aqui de João, né? O apóstolo do amor. Se a gente fica guardando coisas contra irmãos, nós não estamos vivendo verdadeiramente aquilo para que nós fomos chamados. E ele diz, isso chega a ser mesmo uma prova para nós da nossa verdadeira conversão. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, que eu sou um salvo, que eu sou alguém regenerado, nascido de novo, até por observar isso. Porque eu vejo em mim, né, o amor pelos irmãos. Isso fortalece a minha fé, a minha convicção de que realmente Deus operou alguma coisa maravilhosa na minha vida. Eu sou uma nova criatura. Porque naturalmente nós não somos assim. Naturalmente, a gente faz aquele negócio. A gente só gosta de quem gosta da gente. Eu gosto de quem me faz bem. Ou seja, é um amor egoísta, né? Mas o amor verdadeiro é aquele que nós enxergamos. Deus moveu de amar os meus irmãos.
de amar cada um deles. Que Deus, sim, irmãos, nos abençoe nesse compromisso de amor. Ele é um grande desafio para nós, no dia a dia. Tá? Requer de nós muita paciência, perseverança, humildade, a gente olhar nossas fraquezas, procurar se corrigir. Paciência, porque às vezes vai ser difícil de lidar com certas circunstâncias, mas também muita determinação. Essa determinação que vem de uma fé genuína. A gente tem que ter a determinação no nosso coração de realmente viver em amor e de nós sermos uma bênção na vida do nosso irmão. O compromisso de amor faz com que a gente não seja egoísta, preferindo-os em honra uns aos outros. Sempre. A prioridade vai ser o próximo. Se todo mundo agir assim, Deus vai nos abençoar. Né? Porque eu vou dar preferência para vocês, todos. Mas todos vocês vão dar preferência para mim. E isso acontece entre todos nós. Está vendo como funciona bem melhor a lei de Cristo? Vamos orar, irmão.